O segredo milenar das arcas de Aweilengan. Por que a verdade foi escondida na Lua? Vamos falar aqui também, então, hoje, de as arcas de Aweilengan, número 2, que a primeira foi a de astronômicos, né? Na ótica da qual estou partindo. Então, essa história pode ser contada de muitas maneiras. Eu só vou contar desse jeito, porque é uma forma de fechar alguns fios que eu deixei soltos em outras palestras que fiz sobre ufologia lá atrás. Lá na Lua, no lado escuro da Lua, tem esse troço caído lá, ó. É uma arca. Essa foto, eu já mostrei em outras, já falei disso em outros momentos, é muito complicado. Houve tempos em que somente sondas norte-americanas e russas, nos anos 60, 70, 80, foram para a Lua. Rússia e Estados Unidos mandavam sondas que fotografaram a Lua, depois foram para Marte. Mas hoje em dia tem sondas russas, americanas, japonesas, paquistanesas, da Agência Espacial Europeia, vários tipos de... Então não dá para esconder mais as informações que antes só Estados Unidos e Rússia. E Estados Unidos fez o programa Apollo, mas só foi até Apollo 16. Mas sempre surgiu um boato de que houve, sim, missão Apollo 17, 18, 19, 20 juntos. Juntos o quê? Estados Unidos e Rússia. Fizeram essas últimas 4 missões juntos. Porque um sabia que o outro sabia do mesmo que ele sabia. Ou seja, Estados Unidos dizia, eu não tenho segredos. A Rússia sabe o que eu sei. E nós sabemos o que os russos sabem. Só que tem um detalhe. Quando os biodemos chegaram aqui na Terra, a família Vol, algumas vezes, foi para a Lua e para Marte, nas naves que tinham então. E os Estados Unidos digam o que quiser, mas o espírito que me anima tem as memórias e disponibilizou para o seu ego, de ele como Vol, numa das visitas à Lua, essa arca aqui já estava lá, caída. Alguns Vol se lembram disso, ou todos se lembram, a moda Vol, a moda humana é mais complicada. Diante dessa evidência, eu comecei a estudar esse assunto. E, para minha surpresa, começou a surgir na internet, 2004 adiante, notícias de que um fulano de tal, lá da Rodésia, tinha sido um dos tais astronautas da Apollo 20, e agora, já em idade avançada, foi morar na África, e começou a liberar filmes que ele tinha da Apollo 20, porque a Apollo 20 entrou, os membros, 2 dos 3 membros da Apollo 20, entrou nessa arca. Os Vol, na época, não entraram. Mas essa arca é gigantesca, né? Vendo mais de perto, ela é totalmente diferente do solo lunar. E em termos de perspectiva de tamanho, olha o tamanho da jovem, comparado com o transatlântico, o Queen Mary, ou comparado com a Torre Eiffel. Olha o tamanho da arca. Essa daqui, esses 3 caras, ou melhor dizendo, 2 dos 3, eles entraram, filmaram, encontraram aqui 2 pilotos femininas, com seios, uma protuberância aqui na testa, como se fosse um terceiro olho. O Aweilengan, por ser um forno de Shiva, e Shiva tem várias gerações de seres formados em Aweilengan, nasceram com esse troço aqui. Essa figura tem. Essa é uma das figuras que estava dentro da nave.
Eles trouxeram para a nave Apolo 20, trouxeram para a Terra, não conseguiram trazer a outra. E na internet tem vários filmes, porque esse cara, esse astronauta, ele liberou, deles retirando todo, aparece os seios dela aqui, há todo um processo. E assim, eu tenho, enquanto Rogério, o privilégio, ainda que eu não use para certas coisas ou para muita coisa, de pelo menos checar um banco de memória espiritual do Espírito que me anima e ver, ou ele próprio me informa, para que eu possa distinguir mais facilmente, para o meu próprio tirocínio, o que eu posso considerar como plausível, ainda que absurdo para muita gente, ou não. E isso para mim é terrivelmente plausível. Até porque, em tese, essa história ainda vai explodir um dia. Terá que explodir. Mas assim, isso aqui é só o exemplo do que a gente está chamando as arcas de Awalingã. Segundo esse astronauta da Apolo 20, o que tem de tubos de ensaio com códigos de vida de espécies dentro dessa nave, eles não conseguiram ver tudo. Detalhe, pelos cálculos de métodos de datação, esses dois astronautas fizeram, e chegaram a uma conclusão absurda para a lógica deles. Essa nave caiu aqui há cerca de 1 bilhão e 500 milhões de anos atrás. Ou seja, há cerca de 1 bilhão e 500 milhões de anos atrás, se isso for real, o forno Awalingã já tinha projetado a polaridade masculino e feminino, se é que a gente pode assim falar, porque as duas astronautas eram femininas, vamos assim dizer, e é mais ou menos isso, 1,8, 2 bilhões de anos que me foi falado, só que o cérebro aqui ainda é radiata, não é bilatério. Então vejam como o assunto é maluco. Que assunto? As migrações de vida que esses deuses astronautas trouxeram não só para a Terra. Parece que isso aqui ia ser semeado na Lua. Só que houve um acidente que ninguém sabe exatamente como. Provavelmente a caixa preta, como se diz, de um avião que cai e você recupera a comunicação dos pilotos antes da queda. A caixa preta dessa nave deve existir. Alguém um dia deve estudar isso e perceber o que houve, quando foi efetivamente. Mas pelo menos 400 mil anos essa nave já está caída lá, porque os voos estiveram lá e isso foi visto. E programou-se voltar lá, mas nunca se conseguiu para fazer esse tipo de estudo. Então vejam bem, nos anos 80 e 90, a Marinha norte-americana lançou algumas sondas. E essa sonda subiu, aqui ficou Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, ou seja, o nível dos planetas. Faz de conta que todos os planetas giram aqui nesse plano, aqui está o Sol, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, e essa sonda subiu e ficou aqui, ela filma diariamente tudo daqui, pega o Sol e os planetas mais próximos ao Sol até o cinturão de asteroides. E assim, em fevereiro desse ano, sim, essa sonda filma e está na internet para quem quiser pegar. Em fevereiro de 2020, isso aqui, ó, entrou no sistema solar de repente, e isso aqui, esse pontinho aqui é a Terra, isso aqui seria a órbita de Vênus, isso aqui é a órbita de Mercúrio, o Sol está aqui, né? Isso aqui é umas 5 vezes maior que a Terra. Isso aqui é uma arca.
Aí, em fevereiro de 2020, aconteceu o seguinte. Observe. Essa nave, ela vem numa velocidade impressionante, se aproximando da Terra e ela solta uma borrifação em cima da Terra. Estava no início da pandemia. Essa borrifação aqui, ninguém sabe, mas salvou a humanidade. O problema era muito mais sério. Isso aqui aconteceu. Quem me mandou isso? Nos dias 3, 4, 5 de março, meu corpo estava para morrer num hotel em São Paulo, em 2020. E de novo houve um problema que eu não vou aqui falar, mas assim, a coisa foi meio complicada. E nessa situação, alguns seres me explicaram que a nave de Sofia, uma das naves de Sofia, tinha entrado no sistema solar para debelar 2 problemas. Num deles, ele fez isso, Sofia, a nave foi agredida, isso não está filmado. E a outra foi essa borrifação que a nave soltou em cima da Terra. A gente nunca vai compreender isso aí. A gente vai sempre raciocinar em cima das evidências da questão do vírus, mas o problema é mais complexo. E o interessante é que esse filme, para existir, ele tem que ser decupado. Porque a nave, essa sonda da Marinha, ela filma tudo isso, mas a imagem não aparece tão clara assim. Você tem que, primeiro, laboratorialmente, decupar a imagem. E uns 4 ou 5 meses depois, no mês de março, Cacilda me mandou isso aqui e disse, olha que coisa interessante. Aí eu fui ver, fui estudar. Ou seja, eles tinham me dito que uma nave de Sofia tinha entrado no sistema solar. Mas eu só vim ver isso aí uns 4 ou 5 meses depois, quando Cacilda me mandou isso aí. Então vejam, essa navezinha aqui, ela é 5 vezes maior do que a Terra. Então assim, essa nave aqui, ó, ela tem um centro que já é gigantesco, maior do que a Terra. Tem essas coisas aqui, aí a gente pensa que isso aqui é espaço vazio, mas não é. Aqui dentro também tem coisas, e na borda é que está a riqueza dela. Isso aqui é uma das naves de Sofia. Uma das. Aquela outra arca, aquela arca que a gente viu caída na Lua, ela é do tamanho de Manhattan, da ilha de Nova York. É um pedacinho. Essa aqui é muito maior que a Terra. Tem naves que são do tamanho de um planeta gigante. É um planeta artificial que se movimenta e os seres moram ali. Não é mais um planeta geologicamente elaborado, é um planeta artificialmente criado. O futuro de todos nós é morar nesse tipo de coisa. As civilizações mais avançadas do universo, elas já vivem nesse tipo de situação. E do mesmo jeito que o mineiro diz, ou a praia, aí tem que atravessar o Espírito Santo, o rio, aí uma praia. Quem mora numa nave dessa diz, estou com vontade de uma praia, vamos passar ali 2000 anos num sistema que tem mundos aquáticos, estacionando. Então, há 1000 formas de se existir que a gente nem imagina. A moda humana é só essa que a gente está inventando ainda. Nós somos novinhos, nós não temos 40 mil anos de exercício de racionalidade decente. Na verdade, a gente não tem nem 10 anos ou 100 anos de racionalidade decente, porque é o controle da mente bicameral. Mas só aqui um detalhe. Se esses seres que pretendiam atacar a Terra e atacaram, mas só que esses seres que fizeram esse ataque no ano 2020 não são desse universo, é do universo vizinho. Então junta um problema de geopolítica, porque nesse universo biológico só tem Sofia como suzerano,
Mas nesse aqui tem uns 5 ou 10 que querem ser a rebimboca da parafuseta, como diz Fernandinho Rezende. Só que esse universo aqui está se acabando, aí eles estão querendo vir para cá, e aqui está Zeus, está Shiva, está um monte de gente de Shiva, um monte de gente de Vishnu, um monte de gente de Brahma, que nem mais está aí, e essa turma toda quer repetir o Ragnarok 1, que houve há 300 milhões de anos atrás, quando a vida em Marte foi destruída. Essa turma agora está em cima da Terra. Sofia protege. Essa borrifada aí é igual a gente na fazenda dar uma borrifada nos bois, para a gente continuar os atos. Não é um gesto amoroso, compreendam. É só uma estratégia de ordem e caos que está em curso. Ah, Sofia nos ama. Sofia não ama ninguém. Ele não tem o lado emocional. Biodemo ainda não roda a cabeça desse jeito. Ah, mas o Espírito de Sofia, que é o de Jesus, nos ama. Pode até amar, mas não adianta bulhufas nenhuma, porque o amor de um Espírito é o amor de um Espírito que lá a espiritualidade vem nos enche de... Mas fora isso... Não, mas será que Sofia já não veio salvar a humanidade antes da vinda dele, porque o Espírito dele, que é Jesus... Pode ser, não vou dizer que não é. Mas assim... Vejam como a vida humana é frágil, se isso for verdade. Nós somos atacados por um vírus e por duas outras componentes. Aí Sofia, essa coisa veio aí em 2020, no início, e obstaculou os 3 processos. Um deles resultou em agressão a essa turma que estava nessa nave. O próprio Sofia foi agredido. Porque eles não sabem lidar direito com esse universo vizinho ainda. Então essa turma cria umas maneiras de chegar muito junto a unir os 2 universos e atacam. Então, nós não sabemos de nada. Os deuses, cuja face mais simpática é de astronauta, de explorador, mas as faces reais desses seres, a gente vai ter que descobrir, descortinar um por um, para fazer tipo astrônomos, identificar qual a natureza da outra espécie, para a gente ver como interagir. Isso chama-se reintegração cósmica. É a hora em que o isolamento que a Terra está sofrendo vai se acabar, e abertamente esses seres, porque até hoje eles vêm, mas não abertamente. Todo mundo desobedece Javé, mas não abertamente. É discretamente. E para nós, esse discretamente é essa loucura, que todo mundo vê disco voador, mas a imprensa é balão, é isso, é aquilo, e a gente fica esperando o Obama, o Trump, o Bolsonaro, ou alguém confirmar. Não é assim. Então, pessoal, isso aqui é tremendamente real. E tem muito mais coisa por aí. Ninguém sabe nada disso.